Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula super interessante de conceitos importantes quando a gente está falando de direito previdenciário. Já tô com meu chimarrão aqui. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, acho que ficou claro, né, gente? Então eu deixo meu chimarrãozinho aqui do ladinho, porque tô gravando no sábado de manhã, então tem que ter um chimarrãozinho. Então vou trocar aqui a tela para vocês, para ficar melhor de visualizar. E aí a gente vai falar então sobre conceitos importantes. É uma aula densa, muita explicação, então quem quiser aí, quem é do Sul, quiser pegar um chimarrão, eu super sugiro, tá, gente? Então vamos lá, tempo de contribuição. Vamos começar pelo básico. Corresponde a é um período, né? O tempo de contribuição de período a período. Então, a gente tem ali, por exemplo, um vínculo empregatício. Então, o tempo de contribuição seria a data de admissão até a data de demissão, até a data de saída do vínculo, tá? Então, o tempo de contribuição é isso. Aqui, depois eu vou trazer na prática como é que a gente calcula isso na prática, porque tem um marco temporal aí que a gente precisa cuidar. Mas, adiantando, até a emenda constitucional 103, que é a nossa reforma da Previdência de 13/11/2019, contava-se em dias. Então, vamos lá, a gente tinha um vínculo empregatício. Início não começava não necessariamente começa sempre no início do mês, né, gente? Então, a gente pode ter lá 15 de janeiro. Contava-se de 15 de janeiro, então não contava-se o janeiro inteiro, até a data de demissão, que podia ser 3 de março. Então, até 3 de março, então contava-se o dias de período a período. Depois da emenda constitucional, a gente teve uma mudança. Então, conta-se o período em meses, conta-se o período cheio, observando se tem aí o tempo mínimo de valor, né? No mínimo, em valor de salário mínimo, para ter o cômputo do mês cheio. Mas depois, explicando em exemplo, acho que vai ficar mais claro. Mas tempo de contribuição é isso. É um tempo de contribuição de período a período. É o tempo que a pessoa trabalhou, contribuiu efetivamente, né? Carência já é um pouquinho diferente e sempre é um requisito interessante para a gente ter em mente. Quando a gente está falando de uma aposentadoria, o tempo de contribuição é requisito e carência é outro requisito. Então, às vezes se confundem, mas a gente tem que ter claro a diferença desses dois conceitos, tá, gente? Carência, vou explicar para vocês, é tipo um seguro, quando a gente faz um seguro médico, por exemplo. É um tempo mínimo de contribuições para a gente ter, né, fazer jus àquele seguro, por exemplo. Então, é um tempo mínimo de contribuições indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, a carência é em mês. Então, digamos que ali, já indo para a prática, para ficar mais claro, digamos que a gente tem um trabalho que começou 1/9 até 12/9. Bom, 1/9 é o mês cheio, né? Até ficou setembro cheio, mas 12/9 não foi até o final do mês. Então, será que eu conto esses 12 dias? Para carência, eu conto o mês cheio. Então, a carência é como se a contribuição valesse pelo mês cheio. Então, é uma carência. Mas eu estou falando em tempo de contribuição e é um período antes da reforma da Previdência, por isso é interessante a gente ter em mente, esse 1/9 a 12/9, ele corresponde a 12 dias de contribuição. Então, não é o mês cheio. Enquanto um corresponde a 30 dias, né, uma competência cheia, o outro apenas 12 dias de contribuição. Então, pode acontecer, né, de a pessoa entrar no mês e sair no mês, por exemplo, e não ficar o mês cheio. Então, antes da reforma, a gente estaria contando de período a período. Então, em dias conforme o período. Já a carência seria o mês cheio. O setembro está completo, digamos assim. Então, até a emenda constitucional, em dias, o tempo de contribuição. Depois da emenda constitucional, aí fica mais parecido com a carência. Nesse caso, se a gente estivesse falando de que o pagamento estivesse no mínimo um salário mínimo, né? Computaria normalmente 30 dias de contribuição correspondente a, se fosse, por exemplo, 1º de setembro de 2020, que daí é depois de 13/11/2019, é 12 de setembro de 2020. Então, corresponderia ao mês cheio também, tá? Então, a carência não diferencia em relação a antes e depois da reforma. Ainda assim, é a competência cheia, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, 1/9 a 12/9, uma competência, setembro, tem a competência cheia. Agora, se eu trago 1/9 a 20/10, ou se fosse 1/9 a 12/10, por exemplo, vocês já veem que eu tenho 2 meses. Então, corresponde a 2 competências de carência. Vocês entendem a diferença? Se aqui eu estivesse falando, por exemplo, num período de tempo de contribuição antes da reforma, esse não contaria 2 meses como contaria depois. Contaria exatamente de 1/9 a 20/10. Então, seria de período a período. Então, essa é uma grande diferença que a gente tem de tempo de contribuição e carência, tá?
Acho que ficou claro. Depois nos slides vocês leiam com calma que tem mais explicações ali interessantes. Salário de contribuição é também uma situação que a gente precisa, é um conceito que a gente precisa entender. O salário de contribuição, gente, é o valor base da incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias, ou seja, é o valor pelo qual são calculados as contribuições previdenciárias do segurado. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é um recorte de um CNIS, de um segurado empregado. Então, ele tem vínculo empregatício. Essa remuneração aqui é o salário base que verteu as contribuições, mas a gente tem que ter em mente aqui, a gente está falando de uma remuneração, por exemplo, em 2017, acima do teto da época. Então, a gente tem que entender que por mais que no CNIS apareça salários altos, acima do teto, o teto previdenciário, né, gente, hoje está em 8.157, uns quebradinhos. Por mais que aqui aparece de fato o salário base pelo qual verteu as contribuições. Mas a gente tem que ter em mente que as contribuições elas só podem ser até o teto previdenciário de cada ano. Então, por mais que aqui apareça, aqui eu estou me adiantando, tá? Mas estou trazendo exemplo prático para vocês, porque eu gosto das coisas na prática. Por mais que aqui conste 8 mil, não necessariamente o empregado teve o desconto sobre 8 mil. Ele teve o desconto sobre o teto de 2017, que agora não tem de cabeça quanto que era. Mas digamos que fosse 6 mil e pouco. Então, não foi sobre os 8 mil. Então, na hora de a gente fazer o planejamento, os programas de cálculos, por exemplo, quando a gente bota o CNIS dentro do programa de cálculo, já necessariamente limitariam todos esses salários ao teto, por exemplo, de cada época, né? Mas quem fizer no Excel já tem que ter essa ideia. Mas aqui eu tô me adiantando, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas essa aqui é o salário base. Aqui eu trouxe outra situação. Aqui eu até deixei, nesse caso, limitar ao teto da época, né, gente? Pra gente cuidar. Aqui eu trouxe outra situação. Aqui é outro CNIS de um contribuinte individual. Então, não é de um vínculo empregatício. Aqui, a primeira coisa que vocês já têm que estar analisando é que numa dessas situações, a gente não tem data de pagamento. Enquanto nesse segundo exemplo, a gente tem a data de pagamento. Mas o que difere isso? Aqui a gente está falando de um segurado contribuinte individual, então ele é responsável pelo próprio recolhimento. O empregado é a empresa que tem que fazer a retenção dele e fazer os recolhimentos para o INSS. Enquanto o contribuinte individual, ele é responsável pelo seu próprio recolhimento, assim como o segurado facultativo, por exemplo. Então, necessariamente aqui vai constar a data de pagamento para a gente estar analisando se foi pago em dia ou não, enfim, se ele pagou esse recolhimento, porque a gente sabe que o segurado, né, ele precisa contribuir em dias específicos, tem uma data limite, uma data de vencimento para ele contribuir. Então, essa aqui é uma diferença de CNIS, por exemplo. Recebo muita dúvida no sentido de que, prof, eu fui analisar a data de pagamento para ver se computava para carência, alguma coisa nesse sentido, mas o CNIS do cliente não tem a data de pagamento. Bom, não tem porque ele era um segurado empregado, por exemplo, ou um trabalhador avulso, enfim, ele não era responsável pelo próprio recolhimento. Então, realmente não tem. Então, não está errado, não está faltando, não está incompleto, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas aqui eu estou me adiantando muito, mas eu já quero trazer a prática, ainda mais que eu coloquei um CNIS que aparece essa diferença, eu acho importante a gente pontuar. Então, aqui, o salário de contribuição, que é o nosso tema aqui desse conceito, ele está constando aqui. Aqui consta como remuneração, que é o salário de contribuição, e aqui já dá um alerta nessa situação de limitar o teto. Não necessariamente é esse valor. Lembrando, gente, aqui vai ter a limitação do teto de cada época, de 2017, 2018, 2019. Mas no CNIS vem tudo. E não quer dizer, gente, quando vocês se depararem com um CNIS assim, não quer dizer que o cliente pagou acima do teto. Tá? Então, vocês têm que olhar no contra-cheque, se o valor ali, o salário base, vocês vão ver que vai estar descontado conforme o teto de cada época, tá? Se pagou acima, daí sim, tem que verificar, mas se não pagou, não tem problema nenhum, tá? Enquanto, então, no contribuinte individual aparece o salário de contribuição. Então, quer dizer que o segurado recolheu sobre o valor de 13.178? Não. Esse foi o valor base. Aqui, inclusive, o CNIS já traz essa explicação que a contribuição que ele pagou foi 20% disso. Então, ele pagou 317,88. Mas a base do valor, então, na hora de a gente fazer uma simulação, fazer um planejamento, a gente tem que utilizar o salário de contribuição, que é a base pela qual ele recolheu, a base da alíquota, que a gente trouxe, né? O valor base que serve da incidência das alíquotas. Então, o salário de contribuição é 3.178 na competência de 2 de 90, por exemplo. Essa competência, no fim, a gente nem entraria no nosso cálculo, porque começa a partir de julho de 94, mas só para vocês entenderem com clareza isso, tá?
Salário de benefício, prof, salário de contribuição e salário de benefício, estou confusa. Vamos entender, essa aula é sobre conceitos justamente por isso, porque são os nomezinhos parecidos que muita gente confunde, tá? Então, o que é o salário de benefício, prof? É a média de contribuições do segurado que sofreu algumas mudanças ao longo do tempo. Em algumas legislações, o salário de benefício correspondia a alguma coisa, em outras, outra, tá? Mas, explicando para vocês, é a média das contribuições que a gente vai fazer. E aí a gente tem que ver se vai ser, por exemplo, na regra de direito adquirido, que a gente tinha até 13/11 de 2019, o salário de benefício ele correspondia a, deixei aqui para vocês, 80% das maiores contribuições a partir de julho de 94. Então, o salário de benefício ele já automaticamente havia essa não é uma exclusão, né? Não é um descarte, porque o tempo ainda consideraria, mas as 20% menores contribuições dos segurados, elas eram escondidas. Isso era um benefício, porque imagina que a gente tem um segurado que tem várias contribuições altas, mas em algum período ali ele teve um emprego que pagou um valor a menos. Então, para não prejudicar tanto a média dele, como é a média de tudo isso, as 20% menores eram excluídas, tá? Então, o que mudou na reforma da Previdência? Trazendo essa diferença para vocês aqui no slide, tá bem explicadinho, mas só para vocês entenderem na prática, tá? Para quem está iniciando hoje na Previdência ou vai entrar nas regras de transição, que não cumpriu o direito adquirido até 13/2 de 2019, essa data a gente tem que falar sempre, né? A média, o salário de benefício, ele não é mais a média das 80% maiores. Essa foi uma das grandes mudanças que a reforma trouxe. Agora, a média corresponde a 100% das contribuições. Então, não há mais esse benefício de tirar do cálculo as 20% menores. Então, se o segurado teve lá alguns anos com umas contribuições bem altas e alguns anos com umas contribuições bem baixinhas, se a gente estiver falando de um benefício após a reforma, pode ser que todos esses salários entram na média. Por que eu digo pode ser? Porque depois eu vou falar de um outro conceito que é o divisor mínimo e é a questão da exclusão, que a gente pode excluir quando tiver tempo sobrando, mas isso é para um outro momento, tá? Mas só para vocês entenderem, antes era 80% das maiores contribuições. Depois da reforma, é 100% das contribuições, claro, sempre a partir do nosso marco de julho de 94 até a DIB, que é a data do início do benefício, tá? Aqui, eu deixei aqui, eu vou ler para vocês para ficar mais claro, tá? Para os inscritos após 3/2 de 2009 e para os segurados que optarem por se aposentarem em alguma das regras de transição, então, que não pegarem a regra do direito adquirido, que é conforme a legislação anterior, a média será 100% das contribuições vertidas de julho de 94 sem aplicação de divisor mínimo. Se a gente ler o texto original da reforma, a gente não era a média, não tinha aplicação de divisor mínimo. Depois vocês entenderam o que é divisor mínimo, tá? Mas era a média das contribuições. Esse seria o salário de benefício e aí multiplicado, né, por um coeficiente que depende de qual modalidade de aposentadoria. Com exceção da aposentadoria por deficiência, ali que não teve uma mudança grande ali na reforma. Mas, a partir de 5/5 de 2022, a gente teve aí uma lei que existe, sim, a aplicação de um divisor mínimo de 108 contribuições. Então, de julho de 94 até o dia que a pessoa se aposentar, haverá esse divisor mínimo de 108 contribuições, que eu vou explicar mais para frente para ficar mais claro, tá? Mas só para vocês começarem a entender a diferença de um conceito para o outro, tá? Ó, estamos falando nele. Divisor mínimo, gente. É o número mínimo a ser calculado dividido na hora de calcular o salário de benefício. Então, vou pegar um benefício aí de regra de transição, então, após a reforma. Eu vou pegar todas as contribuições de julho de 94 até o dia que eu estou calculando, ou até o dia que a pessoa vai fechar os requisitos, né? Pego todas as contribuições e aplico um divisor mínimo. Por que isso acontece? Porque pode acontecer de as pessoas terem outras contribuições antes de julho de 94, então a legislação aplicou essa regra do divisor mínimo. Isso, inclusive, é antes da reforma existia um outro divisor mínimo que agora eu vou explicar para vocês. Então, o primeiro passo quando a gente está falando de um divisor mínimo, e o nome é bem intuitivo, tá, gente? É um divisor mínimo. Primeiro passo que a gente precisa ter em mente é saber se a gente está falando de uma aposentadoria por direito adquirido, então se a gente está falando de uma regra antes da reforma ou se a gente está falando do regramento após a reforma. Se a gente estiver falando de uma aposentadoria pelo direito adquirido, a gente precisa pegar. Então, digamos que hoje é mais difícil a gente estar falando de segurados que têm direito adquirido, né? Mas pode acontecer, porque a gente já está aí quase mais de 5 anos depois da reforma. Mas pode acontecer. Digamos que um cliente me procurou hoje e eu vejo que uma segurada mulher que ela fechou os 30 anos de contribuição, que é o requisito lá da última regra. Então, ela pode se aposentar pelo direito adquirido.
Como que eu faço para descobrir qual vai ser o divisor mínimo? Eu pego o período transcorrido de julho de 94 até a data do início do benefício. O divisor seria 60% desse período e após você iria verificar quantas contribuições o segurado possui nesse período. Então a gente precisa pegar quantas contribuições, que não é o tempo de contribuição, é diferente. Eu preciso pegar de julho de 94 até ali, até, digamos que seja até que é direito adquirido, então se me procurou hoje, vai ter que necessariamente ser até outubro de 2019, que é um mês antes, o mês cheio anterior à nossa reforma da Previdência, que é de novembro de 2019. Então eu pego esse período e aí eu vou pegar 60% desse período para descobrir qual que vai ser o divisor mínimo. E depois eu vou analisar quantas contribuições o segurado tinha. Será que ele tinha mais contribuições do que esse divisor mínimo ou será que ele tinha menos contribuições? Isso vai depender de cada cliente, tá, gente? Então, aqui, se a aposentadoria, um exemplo, né? Se a aposentadoria foi pelo direito adquirido, o período total transcorrido de julho de 94 até outubro de 2019 são 304 meses. E é contado de competência a competência, né? Nesse período se passou 304 meses. Para descobrir o divisor mínimo, é 60% disso. Qual que é o divisor mínimo nesse caso? 182. Esse é o número mínimo que vai ter que ser dividida essa aposentadoria. Ok, eu sei que o divisor mínimo é esse. Será que o segurado de julho de 94 a outubro de 2019 tinha esses 182 contribuições? Pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que ele tenha mais contribuições antes de julho de 94, que não entram nessa contagem. Então, a gente precisa descobrir isso. Sabendo isso, segundo passo é verificar quantas contribuições o segurado tem. Se tiver, por exemplo, 100 contribuições. Então, a gente pegou lá o tempo de julho de 94 do cliente até outubro de 2019. Ele teve aí alguns lapsos que ele não contribuiu. Então, ele, enfim, fechou 100 contribuições. Você poderia somar as 100 contribuições e dividir por 100. Você não poderia, né? Não é uma. Por isso que é o divisor mínimo. O salário de benefício ele não é uma média necessariamente real. Porque real seria se eu pudesse pegar 100 contribuições e dividir por 100, certo? Porque daí eu tenho a média real. Mas se eu tenho um divisor mínimo, a lei está me dizendo que eu preciso ter um mínimo divisor, eu preciso pegar 100 e dividir por 182. Aí sim pode ser bem prejudicial. Se eu pegar esse segurado e eu ver que ele tem 200 contribuições, eu não tenho um divisor mínimo. Vocês entendem a diferença? É o que o nome diz, gente, é o divisor mínimo. Se eu tenho 200 contribuições, eu não preciso dividir eu posso dividir por 200, entendeu? Porque eu não tenho 182. Porque eu tenho mais do que 182. Agora, se eu tenho 100 contribuições, eu vou pegar a soma dessas 100 contribuições e vou dividir por 182. Então, a média, o salário de benefício desse cliente vai diminuir bastante, ok? Então, por isso que depende de caso a caso. O divisor mínimo pode ser o mesmo em todos os casos. Depois a gente vai ver que depois da reforma ali, depois de 2022, vai ser 108, fixo, né? Mas depende se o segurado teve as 108 contribuições ou mais de 182, por exemplo. Enfim, tá, gente? Então, para vocês entenderem. Sabendo isso, então, você não poderia somar, aqui eu peguei que se o segurado tivesse 100, né? Você não poderia somar a 100 e dividir por 100, e sim teria que somar a 100 e dividir por 182, por esse ser o divisor mínimo. Agora, se tiver mais de 182, digamos 190, antes eu falei 200, né? Mas digamos que tenha 190, você não precisa se preocupar, pois não dividirá por esse número, né? Você vai dividir por 190, então vai ficar a média real, o divisor mínimo não vai ser prejudicial, tá? Após a reforma, então a gente teve a reforma em 13 de 11 de 2019 ali, né? Então, a partir de 14 de 11 de 2013, aí que eu deixei 2013, tá, gente? É 2019, eu vou alterar para vocês. De 14 de 11 de 2019 até 4 de 5 de 2022, não existia esse divisor mínimo. Então, se o segurado, inclusive se vocês já têm um contato com o direito previdenciário, vocês devem ter ouvido na tese da contribuição única. Porque o segurado poderia ter, por exemplo, uma contribuição no PBC, que é o período de base de cálculo. Por exemplo, se ele tivesse vários anos de contribuição antes de julho de 94 e ele tivesse apenas uma contribuição, e aí podia ser uma contribuição alta, por exemplo. Isso aconteceu muitos clientes se aposentaram assim, tá, gente? Tivesse uma contribuição alta, eu não precisaria ter esse mínimo divisor, então eu não teria esse divisor, por exemplo, de 182 ou de 108, eu não teria porque daí não seria possível, né? Porque ele se aposentar ia achatar para o salário mínimo. Mas, nesse caso, nesse período aqui, muitas pessoas se aposentaram nesse sentido.
ou elas tinham uma contribuição, não precisa necessariamente ser uma, né? Mas digamos que tinha várias contribuições altas e várias contribuições baixas. Se ela tinha tempo sobrando, ela podia descartar as baixas e deixar só as altas. E se fosse uma alta, se fosse 5 altas, não teria problema. Ela não teria um divisor mínimo. Ela poderia dividir pelo número total. Então, não seria prejudicada por um divisor mínimo, tá? Porém, por causa dessas situações aí, a gente teve uma lei em 5/5/2022. Então, a gente que veio instituir aí um novo divisor mínimo, que então a pessoa tem que ter um divisor fixo, não é 60%, tá? É fixo, de 108 contribuições. Então, o mínimo que precisa manter de julho de 94, até o dia que a pessoa se aposentar, no mínimo vai ter esse divisor de 108. Então, se a pessoa tiver, de novo, agora, se a gente calcular e a gente vê que a pessoa tem 100 contribuições, ela vai pegar, somar 100 e dividir por 108, então vai ser prejudicial. Se ela tiver a mais, não vai ser prejudicada em momento algum, segue a mesma lógica do conceito anterior. Então, deu para clarear um pouquinho ou eu confundi mais vocês? Porque é bem denso esse conteúdo, tá? Eu podia trazer uma aula só de divisor mínimo, inclusive vou fazer isso para conseguir explicar mais isso com exemplos e tudo mais. Vamos lá, vamos seguir. Vamos respirar, tomar um chimarrãozinho. Renda mensal inicial. A gente entendeu que salário de benefício é uma coisa, salário de contribuição é outra coisa. O que é a renda mensal inicial? A renda mensal inicial é exatamente o que o segurado vai receber da sua aposentadoria. E, prof, como é que eu descubro essa renda mensal inicial? Trouxe aqui para vocês. Vai ser o salário de benefício. Então, toda aquela média, né, das 100% contribuições, se a gente estiver falando de um benefício pós-reforma, 100% das contribuições, a gente vai ver se vai ter aplicação do coeficiente do divisor mínimo ou não, mas enfim, vai ser o salário de benefício multiplicado por um coeficiente aí, que cada aposentadoria vai ter um coeficiente. Às vezes, cada regra de transação, por exemplo, pode ter um coeficiente diferente. A gente tem pedágio de 50%, que o coeficiente é fator previdenciário. Pedágio 100%, o coeficiente é 100. Idade mínima progressiva e pontos, por exemplo, que são duas outras regras de transição, o coeficiente é aquele coeficiente, 60% mais 2%. Então, cada modalidade pode ter uma regra diferente, um coeficiente diferente, o que pode mudar o cálculo da renda mensal inicial, tá? Então, na prática, é isso. O coeficiente é para cada modalidade de aposentadoria, a lei estabelece uma alíquota ou coeficiente, que é o multiplicador sobre o salário de benefício, que o resultado, então, vai gerar essa renda mensal inicial. Então, o que a gente precisa saber é que a renda mensal inicial, esse sim vai ser o que o cliente vai receber no final. Então, esse salário de benefício, que é aquela média, não necessariamente vai ser o que o cliente vai receber no final, tá, gente? Porque ainda assim eu tenho que fazer uma multiplicação por um coeficiente. Claro que, se eu tô falando com uma regra, por exemplo, a pedágio 100%, que o coeficiente é 100, aí sim vai ser o salário de benefício, porque vai ser salário de benefício multiplicado por 100. Mas nem sempre pode ser que a gente tenha aí um coeficiente 60% mais 2%, em que fique em 70%, fazendo o cálculo ali, depois eu vou trazer outra aula para explicar para vocês. Mas pode ser que daí fique salário de benefício, então a gente descobre a média, multiplicado por 70, por exemplo. Então, tem que ter essa multiplicação para aí sim a gente chegar na renda mensal inicial. Então, aqui o conceito, né, é o valor mensal da aposentadoria, ou, enfim, da pensão que o segurado vai receber, certo? Seguimos. É bastante conteúdo, né, gente? Qualidade segurado é a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que possua uma inscrição, que possua as contribuições em dia, por exemplo, enfim, tá? Então, a qualidade segurado é estar assegurado pelo sistema, estar contribuindo, estar trabalhando, enfim, né? O período de graça é o período em que o segurado está protegido, mesmo nas hipóteses em que ele encerrou o vínculo, por exemplo, ou encerrou as contribuições. Então, eu vou trazer para vocês assim: digamos que a gente tenha um segurado que tem um vínculo de emprego e ele está lá, por ter vínculo de emprego, né? A empresa está recolhendo as suas contribuições, está lá tudo bonitinho no CNIS. Aí ele parou, ele saiu, ou ele foi demitido, ele saiu do emprego. Será que necessariamente um dia depois, logo em seguida, ele já fica desprotegido do sistema? Não, gente. Aí que entra o período de graça. Inclusive, o nome é bem intuitivo, né? Período de graça. Cada tipo de segurado vai ter um prazo específico de proteção, mas não vai o segurado ficar desprotegido no outro dia. Por exemplo, o segurado empregado, ele vai ter no mínimo 12 meses de proteção para frente. 12 meses vai ser o período de graça dele, que mesmo se ele não contribuir esses 12 meses, nada para o sistema, e ele precisar, digamos que ele atravesse a rua e é atropelado, ele precisa de um benefício no auxílio doença.
mesmo assim, mesmo não contribuindo alguns meses, ele poderá sim fazer jus, porque ele está no período de graça, ele está com a manutenção da sua qualidade ainda. Claro que depois, se passar os prazos, né? Aqui eu trouxe o artigo de lei, inclusive recomendo muito. Na prática, a gente usa muito, porque em algumas situações, se a gente está falando de um segurado obrigatório, um empregado ou contribuinte individual, além desses 12 meses, há a possibilidade de prorrogar ainda por desemprego ou por ter mais de 120 contribuições. Então, eu recomendo muito a leitura desse artigo para ficar claro para vocês. Mas eu quis trazer para vocês entenderem que se chega um cliente para vocês no escritório e diz que parou de contribuir, foi demitido ou saiu da empresa, como vocês podem orientar ele a contribuir, né? Se ele precisa, ele vai com certeza perguntar: eu estou, né, doutora, eu estou desprotegido, como é que funciona? Quanto tempo eu estou protegido se eu parei de contribuir esse mês? Então, isso é interessante a gente estar avaliando, tá? Inclusive em planejamento também. Então, trouxe o artigo aqui para vocês. Alguns é 12 meses, mas, por exemplo, o segurado facultativo, que também é um segurado que a gente trabalha muito, que é aquele segurado que não tem uma renda do trabalho, esse período de graça, então essa manutenção da qualidade de segurado é 6 meses. Então, digamos que ele parou de recolher agora, ele fica 6 meses protegido e não 12. Então, isso tudo a gente tem que cuidar, tá, gente? Na prática, aqui outra situação. Quantas contribuições são necessárias para recuperar? Então, digamos assim, o segurado foi lá, ele foi demitido e ele parou de contribuir, ele não seguiu contribuindo, foi demitido, enfim, recebeu o seguro-desemprego ali e parou de contribuir, ou não recebeu, ele saiu da empresa, ele decidiu sair da empresa, tá, gente? Como é que funciona? Ele passou esses 12 meses, ele só tinha o 12 meses de proteção, tá? Que é o tempo mínimo de proteção. E passou, ele perdeu a qualidade de segurado. Ele não contribuiu mais, ele ficou aí 15 meses sem contribuir, 1 ano e pouco sem contribuir. E ele te procura. Doutora, como é que eu faço para recuperar a qualidade de segurado? Eu parei de contribuir, já faz mais de um ano, o que eu tenho que fazer? Como é que funciona? Bom, o que a gente tem que ter em mente? Para recuperar a qualidade de segurado, a primeira contribuição em dia já recupera. Porém, deixei aqui para vocês, com o primeiro pagamento em dia, porque em dia, gente, porque se a gente está falando de segurado contribuinte individual ou facultativo, ele precisa pagar até a data do vencimento ali específico. Então, por isso a gente fala em dia, tá? Ou se ele retornar ao emprego, também automaticamente já recupera. Mas, o que a gente tem que ter em mente? Que se esse segurado, ele perdeu a qualidade de segurado, então passou o tempo mínimo de 12 meses, ou 24 meses, ou 36 meses, que é o tempo limite, mas digamos que ele só tinha 12 meses de proteção. Então, passou 1 ano e pouco, ele perdeu a qualidade de segurado. Então, se ele precisasse de um benefício agora, ele não poderia pedir, por exemplo, um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária, porque ele perdeu a qualidade de segurado, tá, gente? Como que eu recupero essa qualidade? Bom, pagando uma contribuição, né, bonitinha, recupera a qualidade de segurado. Porém, deixei aqui para vocês, atenção, isso não significa que o cliente terá direito aos benefícios a partir daquele momento que ele recuperou a qualidade de segurado. Por quê? Porque existem benefícios, e aí a gente volta, olha a importância de a gente saber os conceitos, a gente volta lá para o conceito de carência. Existem uns benefícios que exigem carência mínima, alguns não exigem, alguns exigem. Se a gente estiver falando de um benefício por incapacidade, a carência mínima, incapacidade temporária, enfim, a carência mínima são 12 meses de contribuição. Lembra que o conceito de carência, que é um número mínimo de contribuições para poder fazer jus. Então, o segurado ele vai ter qualidade de segurado, mas ele precisa de 12 meses para contribuir. Se a gente estiver falando de um segurado que já teve anos de contribuição, mas aí perdeu a qualidade de segurado, parou de contribuir, enfim, deixou o sistema do INSS, como é que ele faz para recuperar? Recupera com a primeiro pagamento em dia. Ok. Mas os benefícios que exigem carência, eu trouxe o artigo de lei aqui, necessariamente a partir da nova filiação, precisará contribuir, né, ter a carência novamente de metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência. Então, vamos falar de novo do benefício por incapacidade temporária. O número mínimo é 12 meses. Esse segurado já teve anos de contribuição, mas ele perdeu a qualidade de segurado. Ele ficou mais de um ano ali sem contribuir. Ok. Ele paga uma contribuição em dia. Ok, ele recupera a qualidade de segurado. Mas, nos benefícios que exigem carência, e a benefício por incapacidade temporária é um desses, ele vai ter que contribuir metade. Metade de quanto? De 12, que é o inicial. Então, ele precisa ter 6 meses contribuídos novamente, para daí fazer jus ao benefício por incapacidade temporária, tá, gente? Então, quando ele recuperar a qualidade de segurado e ele tiver alguma coisa, for atropelado, acontecer alguma coisa, a gente nunca quer que aconteça, mas se acontecer, nesse um mês ele não vai ter a qualidade segurada, né? Ele não vai ter a carência, na verdade,
mínima para ter direito ao benefício. Agora, se ele for pagando e pagar 6 meses, 10 meses, aí sim ele tem a carência novamente, ele pagou metade da carência inicialmente exigida, ok? Então, isso é muito interessante. Gente, aula densa, né? Eu achei bastante conteúdo, mas quero que vocês olhem e assistam novamente, porque de fato são conceitos que a gente precisa, a gente usa muito na prática isso. Tudo isso a gente usa muito, a gente pode ir numa consulta na hora de fazer um planejamento previdenciário, é muito interessante, porque pode parecer para nós um cliente que perdeu a qualidade de segurado, então a gente tem que ter isso em mente. Daqui a pouco um segurado facultativo que ele não precisa contribuir todos os meses. Porém, se ele já perdeu a qualidade de segurado, será que não é interessante pelo menos ele pagar 6 corridas, que é as 6 contribuições, para daí recuperar essa carência, que é a metade do tempo exigido? Então, tudo isso a gente avalia muito na prática, e os conceitos é muito interessante, é muito importante a gente ter isso fixado na nossa cabeça. E são, de fato, conceitos densos, né, gente? Mas eu quis trazer a diferença para vocês já começarem a se familiarizar com isso, quem ainda não tem tanto contato com o direito previdenciário, para vocês entenderem aí que existem conceitos nesse sentido e a diferença entre cada um deles. Certo? Até a próxima, gente!